Muitos acreditam que a jornada da infertilidade é uma jornada lisa, rápida e objetiva até seu filho. Mas quando na verdade nós sabemos que existem muitas pedras que dificultam a vida e a jornada de muitos casais. Oi, Ângela. Falávamos então, porque quando você saiu, tinha muitas pessoas falando que estava travando muito. E você nos contava que a inspiração da teoria das pedras veio da consulta de dois casais, né? E que um falava que há 10 anos falava que já estava cansada porque já tinha feito de tudo, quando no fundo ela havia feito vários exames, né? Esterossalpingografias, 2 cirurgias, o marido vários e vários espermogramas. E aí, Exatamente, né? E agora, por coincidência, saiu um casal daqui, também 10 anos tentando engravidar, ela 2 cirurgias e adivinha, foram fazer um espermograma dele no 7º ano tentando e aí ele tinha hipertermia severa, né? E nessa ocasião aí que eu fiz vídeo, né? A segunda paciente que eu atendi, que me disparou e que me incentivou a fazer o vídeo, foi engraçado porque ela disse assim, doutora, eu já fiz de tudo, porque eu já fui em um monte de médico, eu já fui em um monte de lugar, e ela disse assim, eu já fui até para Santa Catarina, e eu pensei, ela foi fazer uma FIV em Santa Catarina, não sei, né? E aí ela disse, eu fui até para Santa Catarina, gastei uma fortuna e eu fui num curandeiro lá, e mesmo assim eu não engravidei, eu estou cansada. Então, assim, parece, claro, né? Tem a questão das crenças. Eu sou uma super que advoga toda a questão do investimento na espiritualidade, que eu acho que isso faz diferença, que é importante. Eu acho que a paciente tem que ir para o tratamento como se ela estivesse indo para uma festa, né? Eu digo, ela está vindo para uma legal, festa do filho dela, né? E legal. não velório. Eu digo isso porque eu me comportei assim na minha primeira FIV, né? Eu ia para um velório. Que legal. Ah, você era o oposto. Não, a minha primeira FIV eu era uma depressão, né? E Entendi. eu não... Mas, enfim, assim, eu falo muito sobre isso, mas o que eu quero dizer, né, com as pedras? É que todas essas coisas que a gente faz na nossa cabeça, né, na paciente, a paciente que está vivendo tudo isso, o racional dela não entra e ela só vive a parte emotiva de tudo isso. E a parte emotiva de tudo isso é: eu estou fazendo isso, eu estou indo em outro médico, eu estou fazendo uma dieta, eu estou preparando o meu corpo, eu estou usando todas as vitaminas, eu estou não sei o que, né? Eu estou rezando, mas o que está sendo feito de efetivo mesmo? Então ela não faz nada de efetivo, ela vai se enganando. Claro que tem aí a gente começa a falar, né, da autorresponsabilidade da paciente, que é uma coisa que eu falo muito, né? E eu vou te dizer, Davi, eu tenho sido cada vez mais franca e mais direta com as pacientes, porque eu acho que a gente passar a mão na cabeça da paciente, a gente não tá protegendo ela. A gente protege a nossa paciente quando a gente fala a verdade para ela. E isso eu acho super importante da rede social, né? A gente tem que falar a verdade, né? A Fato. verdade. Escuta aqui, tu acha realmente que... Aí, tu postou hoje alguma coisa no Stories, né? De alguém, da Mulher Maravilha, do corpo Ah, grande. você viu? Mas pelo amor de Deus, É né? duro, né? Então, assim, de É. falar, tu acha realmente que tudo isso vai mudar? Uma dieta vai abrir trompa, né? E a questão da autorresponsabilidade. Não, peraí. Eu tenho todos os exames normais. Tá, eu vou aceitar isso? Eu não tô engravidando. Eu tô com dor de barriga. Aí eu vou num médico. Ele diz, não tem nada. Aí eu vou para casa com a minha dor de barriga e eu vou aceitar aquilo. Aí passa mais um mês. Eu sigo com dor de barriga. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver. Dor de barriga não é normal. Não engravidar não é normal. O normal é engravidar. Como é que eu vou aceitar não temos nada?
E aí eu pulo de médico e faço mais um exame, e faço mais uma vídeo. E cada uma dessas coisas no meu inconsciente, no meu emocional, porque o racional não funciona. O racional não consegue ver que aquilo não serve para nada, ou aquilo já foi feito, ou que aquilo não tem uma decisão, uma opção terapêutica definitiva, ou ele não consegue, o médico, ou seja lá quem for, não consegue te mostrar uma coisa plausível para justificar. E aí, cada uma dessas que não dá certo é mais uma pedra. Sim. Né? E cansa. E E, pesa. e claro que tem também a parte da paciente, que é o que eu estava te dizendo antes. Eu cada vez mais eu entendo que ser, de certa forma, dura com a nossa paciente, que está muito fragilizada, mas ser dura com ela, a gente está protegendo ela. Braço forte, mão amiga. A mãe da gente só passa a mão na cabeça. A mãe que só passar a mão na cabeça do filho tá criando um monstrinho. A gente tem que pegar pelo braço e olha, aqui agora é assim. A paciente precisa disso. Ah, mas o meu médico não fez. Não é todo médico que vai ter tempo, que vai ter disposição e que vai ter conhecimento para poder dizer, é assim. Tem médico que, gineco geral, principalmente, que não tem conhecimento para dar né? Olha aqui, vai, porque daqui a pouco tá caindo na ovo doação. Sim. Né? E pelo que eu vejo, assim, porque são dois momentos, né? Eu estou tentando fazer uma leitura e seguindo ainda na sua metáfora. Então, as pedras, essas pedras que vão aparecendo nos caminhos, existe o primeiro cuidado, que é o início do caminho, até você chegar no médico que saiba conduzir tecnicamente o seu caso. Então, até você chegar lá, já existiram diversas pedras. E da forma como você descreve, eu concordo em gênero, número e grau, muitas pedras erradas. Porque lá na frente, daqui a pouco a gente fala sobre isso, também existem pedras. Claro. Mesmo quando o médico sabe, tem pedras, só que são as pedras legítimas. Vamos colocar são as pedras legítimas. Isso, que vão construir o nosso castelo. É isso aí. Por exemplo, para chegar numa, sei lá, uma ovo doação, em geral, eu vou precisar passar por vários negativos até estar convencida de que aquele é o melhor caminho para mim. Então, essas pedras vão construir esse castelo até edificar isso para eu tomar essa decisão. Adorei. Então, assim, existem as pedras erradas lá atrás, que não vão entrar em parte alguma lá na frente. Muito pelo contrário. Você começou a construir um castelo na areia ali, que vai desmoronar daqui a pouco. Então, você cansou, você juntou várias pedras, você trabalhou, e para nada. E aí entram duas responsabilidades, pelo que eu entendo. Primeiro, a responsabilidade médica. Seja por não ter tido um segmento e um acompanhamento correto para criar uma hipótese diagnóstica e uma definição de uma conduta breve. E também esse processo de, às vezes, negação do próprio paciente, que não aceitam o diagnóstico e hesitam em procurar um especialista. Porque hoje em dia, Ângela, a maioria já sabe que existem especialistas. Assim, já foi a época em que precisava o ginecologista alertar que existem os especialistas. Então, hoje, muitos têm, às vezes, receio de passar no especialista em reprodução assistida. E nós sabemos, eu falo isso abertamente também, assim, aqui no estado de São Paulo, fui formado em boas escolas, e como ginecologista geral, meu contato com reprodução humana foi mínimo. Mínimo. Então, eu não julgo o ginecologista porque eu vim de boas escolas e não aprendi nada. Então, o nosso questionamento vem das escolas médicas que não têm, no Brasil, um ensinamento correto em reprodução assistida. Então, entenda assim, não faço julgamento aos médicos, mas sim ao contexto como um todo. Então, eu te pergunto assim, para esses pacientes que estão perdidos e carregando as pedras erradas, como que já estão trazendo as soluções, né? Como que você entende
que deve ser feito o atendimento ao casal infértil, para que o casal, para quem está nos escutando, entenda, poxa, eu fui atendida dessa maneira aqui. Então o médico teve essa forma de raciocinar. Como que você entende que deve ser essa propedêutica básica para quem está nos ouvindo? Eu falo, puxa, então acho que ele está conduzindo da forma correta. Tu está me perguntando a propedêutica clínica ou tu estás me perguntando a propedêutica emocional? Porque nós, médicos que trabalhamos com reprodução, nós somos médicos da alma dessas pacientes. Legal. Mas, inicialmente, a propedêutica clínica. Assim, puxa, cada hora eu vou é um exame, como você falou assim, né? Cada hora eu vou é um exame, ele pede para eu esperar mais um tempo, eu vou fazer outra esterossalpingografia, eu não fiz o espermograma ainda. Então, assim, você consegue resumir, não todos os exames que tem que fazer passo a passo, mas para o paciente entender como seria a abordagem de um médico especialista para quem o procura com dificuldade em engravidar? Tá, vamos ver se eu entendi a tua pergunta, tá? Quando o paciente já vem carregando essa sacola aí de pedras, a maioria delas de areia, o que eu acredito, né? Como é que eu atendo o meu paciente? Se tiver paciente aí minha, vai saber como é que eu atendo, né? Hoje eu atendi um casal e eu mostrei, ele me falou alguma coisa, eu mostrei a minha lata de lixo para ele. E eu disse, cada folha é um desenho que eu faço para os meus pacientes, para mostrar o caso deles, né? Então, assim, ó, vou abrir um aqui, ó. É tudo assim, é desenho, é curva de Gauss, eu faço curva de Gauss para os pacientes, Davi. Eu faço igualzinho. E sabe o que eu faço agora? Eu guardo no prontuário. Porque daí no retorno eu continuo o desenho. Ótimo, boa ideia. Ótimo. Mas, enfim, por que eu quis trazer isso, né? Olha a Kelly falando, eu lembro disso. Por que eu quis trazer isso? Porque eu acho que, depois eu falo dos exames, esse paciente que vem cheio de pedras, algumas pedras de verdade, outras pedras de areia que não servem para nada, qual é a melhor forma da gente ajudar alguém? É pegar ele no colo também, mas é dar conhecimento, é explicar. Um paciente pode chegar aqui para mim com uma pilha desse tamanho aqui, de exames, 2 cirurgias e não sei o que, né? E eu posso simplesmente dizer para ele, olha, eu olhei todos os teus exames, eu li teu questionário, tu me contou a tua história, o tratamento é esse, eu vou fazer isso, isso e isso. Esse paciente, ele tem uma boa chance dele ir embora, ele dizer, não entendi nada, achei um exagero o que ela falou, não vou fazer nada. E aí ela perde mais 3, 4, 5, 6 meses. Então eu acho que uma grande forma da gente ajudar o nosso paciente, além de ser o braço forte, mão amiga, quer dizer, eu não vou passar a mão na cabeça, eu vou dar alternativas e vou dizer, tu quer vir por aqui, tu vai, o teu risco é esse, esse e esse. Talvez tu não gaste nada, se não der certo, tu volta daqui 1 ano, a tua taxa de gravidez caiu e a tua relação custo do tratamento ficou pior. Ou tu vai por aqui, né? Não pensando só em FIV, pensando em tudo que é tipo de tratamento. Então, eu acho que a melhor forma da gente ajudar o nosso paciente é empoderando ele com conhecimento, é explicar, é fazer desenho. E aí eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? E provavelmente tu para o teu. Por que uma consulta especialista demora tanto? Porque existe muito conhecimento dentro do especialista e ele não elabora uma estratégia de tratamento baseada num exame. Porque se fosse isso, eu só pediria uma esterossalpingografia e eu faria tudo baseado naquilo. Não, eu preciso de uma coisa muito mais complexa. Então, essa consulta demora muito, demora 1h30, 2. Essa revisão demora mais 1 hora e no meio dessa revisão ainda teve uma ecografia que ela veio ao acaso que eu queria ver lá, a cicatriz da cesárea dela, né? Então, eu acho que isso, a condução emocional para o paciente, para eu aliviar o peso dele, é dando conhecimento. Perfeito. Conhecimento. E além de conhecimento, verdade. Tem que falar a verdade, sempre. Olha, é isso, isso e isso. Não estou dizendo que tu não vai engravidar se tu não fizer nada, mas é isso, isso e isso.
Hoje eu atendi um casal, 10 anos tentando engravidar, essa do sêmen, da oligospermia, depois do 7º ano. E eles sentaram e daí eu disse assim, olha, eu vou resumir, aqui é FIV. Só que assim, antes de eu pensar na FIV de vocês, eu tenho que ver muita coisa. Por quê? Porque eu tenho que te dar probabilidade. Eu quero que tu estude o que tu quer fazer. E se eu te der uma chance de 5%, tu pode me dizer, eu vou fazer com 5%. Não, peraí, se é 5%, tá, mas a minha vizinha, tá, pode ser óbvio do lado, eu não quero, e aí eu falo, eu não quero que tu leve gato por lebre. Eu não quero que tu entre num tratamento iludido. Tem gente que sai daqui me odiando, porque eu sou muito dura. E tem gente que sai daqui me amando. Ela foi de verdade. Ela foi justa. Ela foi séria. Ela me falou a real. Então, eu acho que, do ponto de vista emocional, a melhor estratégia é oferecer conhecimento e falar a verdade. Vai ter gente que vai nos odiar, vai ter gente que vai um saco. Paciência, a gente não vai agradar todo mundo, né? Perfeito. Não vai. E isso, eu acho que respostas. Então, são duas coisas, né? Além do conhecimento, as respostas para as perguntas. Porque eu tenho certeza, já vendo os teus desenhos, que você vai além das respostas. Então, porque o paciente não sabe perguntar tudo. Não, e ele então, não o paciente, ele não tem o conhecimento, como você disse. Então, o que acontece? Então, o primeiro ponto, uma das pedras mais pesadas é as dúvidas. Por que eu não engravido? Qual é a causa da infertilidade? Quais são as hipóteses diagnósticas? Quais são as possíveis condutas para o meu caso? Elas sequer têm essas respostas. Então, na parte técnica da propedêutica inicial, você precisa, de forma breve, clara e objetiva, dar o diagnóstico do porquê que a paciente tem dor de barriga. Isso como aí. você exemplificou. Então, assim, você precisa encarar a infertilidade como um agravo à saúde, como a dor de barriga. Eu adorei a metáfora da dor de barriga. E eu preciso responder por que ela tem dor de barriga, explicar o motivo e dar possíveis caminhos para a solução. Isso, porque Bom, ninguém consegue viver com dor de barriga. Isso, então... A dor de barriga, ela conta aquilo não era normal. Sim, então, sem precisar entrar nos detalhes técnicos de exames, eu acho que nós podemos explicar assim, então, o que diferencia o médico especialista do médico ginecologista? O especialista precisa saber entender por que a paciente está com dor de barriga e dar, em curto prazo, uma possível orientação de tratamento. Ponto. Se ele vai pedir, que exame ele vai pedir, como ele vai fazer, aí dá para fazer inúmeras lives em relação a isso. Né? Mas ele precisa chegar no diagnóstico. E aí eu adorei a sua forma de explicar como dar confiança para o paciente seguir naquele tratamento. Ou não, confiança de seguir ou não. Ou não. Com informação e conhecimento. Adorei, Ângela. E aí, tudo bem, então nós vencemos essas primeiras pedras, as pedras falsas, certo? Mas eu também tenho certeza que para muitos casais, você chegou a um diagnóstico, você foi lá, mão forte, braço amigo, né? Braço forte, meu amiga, né? Confundi. Você falou, e alguns casais não fizeram o tratamento proposto. Eu não vou falar só em FIV, mas se você indicou uma laparoscopia ou indicou algum tratamento proposto, o casal não fez. E muitos não fazem porque também existem pedras aí que pesam essa bagagem para que os casais consigam realmente dar o primeiro passo. Aí já não estou falando, você falou das pedras que vão construir um castelo, tem pedras grandes aí, difíceis de carregá-las, né? Por que você acha, Ângela, quais você acha que são as principais pedras
que fazem com que muitos casais sequer consigam dar o primeiro passo. Como é que é a tua leitura disso? Então, eu acho que é super complexa e eu acho, até por eu fazer terapia há muito tempo, cada indivíduo, tu tem as tuas, né? Eu tenho as minhas, e os nossos pacientes também têm as suas histórias e as suas questões emocionais a serem resolvidas. Então, às vezes, eu misturo tudo isso com essas histórias, né, com as nossas limitações, eu já misturo também com coisas espirituais, com coisas que a gente precisa aprender. Então, assim, eu acho que às vezes o casal não dá esse passo porque tem coisa por trás que nós médicos não conseguimos compreender, né? Então, por trás dessa mulher que não deu o passo, no fundo ela tem lá, ela tem um medo, né? No fundo ela tem um medo de ser mãe porque ela teve uma relação muito complicada com a mãe dela. Ela não dá um passo adiante porque ela tem muito medo da frustração, de não dar certo. Só que ela não se dá conta que não tentar é selar o não dar certo. Porque mais chance do que não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, eu prefiro aumentar a minha chance fazendo alguma coisa do que zerar a minha chance não fazendo nada. Então, ela não se dá conta disso, né? Então, tem muitos entraves. O financeiro. O financeiro, para mim, é a dificuldade. Então, não vou desmerecer quem não tem condição. Eu já fui, Davi, assim, ó, eu já fui muito pobre, tá? Eu já fui muito pobre, mas eu fiz faculdade de medicina na Federal e eu apagava quadro no cursinho. Me chamavam de Capitu. Eu fui morar num pensionato para fazer medicina. Então, eu não aceito, eu não consigo. Vira o mundo. Tem que virar o mundo. Aqui na clínica eu tenho possibilidade de ser doadora, de trazer doadora altruísta, de... Entendeu? Vira o mundo. Eu nunca vou me esquecer de uma paciente, o nome dela era Aline, ela era manicure. Ela veio fazer a consulta e ela me disse, doutora, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Ela voltou na revisão, uma cliente dela, de unha, uma cliente de unha, emprestou o dinheiro para ela. Ela engravidou na primeira tentativa, 38 anos. Legal. Então, assim, mas a dificuldade, é difícil, é caro, eu sei disso. Mas, gente, sabe, é caro, mas eu faço minhas luzes. Qual é a prioridade? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, né? E espiritualmente, eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que cada um tem o seu momento. Eu me dei conta quando era tarde demais. Era para ser assim e por algum motivo tu precisava passar pela aceitação de que tem alguém naquele momento que pode ser melhor do que tu, que é alguém que é desconhecido para ti, que está fazendo bem para ti, por mais que algumas receptoras achem que não, né? Que elas estão fazendo o bem, mas essa doadora está fazendo um bem enorme para essa receptora. É uma ajuda mútua. Ambas estão precisando de ajuda, ambas estão podendo se ajudar, mas por algum motivo eu precisava passar por aquilo. Então, toda aquela minha empacamento, sei lá, estava empacada. Uhum. Tinha alguma coisa lá. Então, aí eu misturo a espiritualidade, porque eu sou muito de pensar sobre isso também. Então, eu acho que está tudo onde deveria estar. Aquilo era para passar, né? Não me ouçam mal, né? Quem está aqui, cada um tem as suas histórias, as suas verdades, né? Eu já tive paciente que iniciou a FIV com um companheiro, não engravidou, voltou 5 anos depois, fez a FIV com o segundo companheiro e engravidou na primeira tentativa de gêmeos. Como é que eu não vou acreditar que não era para ser o primeiro? Sim. Tu entende? E o outro já tá com um filho, relacionamento. Então,
acho O tempo ele é um inimigo que da exato. reserva ovariana, mas ele é importante. Isso aí. O tempo, Né? Ele é protetor. E aí, o que que alivia as pedras? A Gabi Lacerda estava passeando por aí antes que eu vi ela. Eu sempre digo, né? Não precisa ser a Gabi Lacerda, pode ser... Tem outras pessoas que falam muito sobre isso, pode ser a religião, pode ser o centro espírita, pode ser a meditação, ser o que for, né? É isso que vai ajudar a gente a entender e nos aliviar. E deixar a dor de lado, principalmente quando a gente se arrepende, a gente se culpa por não ter feito uma coisa, não ter feito outra, né? Isso para tudo na vida. Eu, por exemplo, para mim, o que me alivia essa dor é ter começado a meditar, e na meditação a gente fala muito sobre gratidão, né? Acho que isso alivia as pedras, pode ter um carrinho de mão um pouquinho mais leve e, claro, procurar a ajuda certa. Não se contentem com não tenho nada. E para quem já está no fim da jornada, às vezes precisa olhar para si mesmo. E por que que eu não estou aceitando dar o passo seguinte? Por que que eu não posso aceitar que tem um óvulo melhor que o meu? Por que que eu estou me achando tanto? sim, Né? sim. Na verdade, cada um vai enxergar uma pedra diferente, maior ou menor, à sua frente. Isso aí. E cada um vai colocar o peso que quiser nessas pedras. Exato. Porque as pedras são todas iguais. Alguns sequer têm Isso a aí. vontade de levantá-la para saber se ela é pesada. Porque o processo de negação, e aí vem as frustrações que você fala, eu gostei quando você falou da parte emocional pregressa, que nós não temos esse conhecimento, às vezes nem o próprio paciente sabe o porquê disso, mas de forma límbica ele não dá um passo à frente, porque tem alguma coisa lá atrás segurando, e às vezes uma boa terapia vai poder encontrar isso, mas Uhum. alguns sequer querem saber o peso daquela pedra. Exato. Outros vão Isso conseguir, não quer e, enfrentar. exato. Agora, se a pedra vai ser leve ou se ela vai ser pesada, depende muito da maneira como você vai atribuir a tua força. Porque se você for forte, como você descreve da manicure, gente, coloque a pedra que você quiser na frente dela, na questão financeira, Qualquer ela coisa. vai colocar uma força estrondosa e vai tornar o que uma pedra que eu carrego facilmente, minha filha de 2 anos não carrega. Então ela foi uma criança de 2 anos que usou uma força maior do que a minha para fazer a fertilização dela e deu certo. Isso Então, não é só o peso da pedra, mas a força como você atribui. Então, eu gostei muito disso. E para cada. Então, tem a dificuldade financeira, perfeita, essa dificuldade emocional. E fiz um vídeo falando da. Eu não consigo falar Gabi Lacerda, sabe? Eu falo Gabi, você não entendeu ah, aqui. Eu falo Gabi Lacerda. E aí, eu fiz um vídeo de praticamente um testemunho mesmo. Quando eu fui ter conhecimento do conteúdo da Gabi Lacerda, como muda, como a gratidão muda. Assim, é incrível, incrível, como traz uma leveza absurda, não só para a paciente, mas para toda a equipe. Isso torna, para isso toda a torna o equipe. Eu processo, digo, isso atender torna o uma processo paciente que está gostoso. conectada. Às vezes Não me o paciente traz o peso para o médico, assim, e fala, nossa, que tratamento pesado, que difícil que está sendo conduzir. Então, às vezes, não é só o paciente, não é só o peso para o paciente. agora. Voltou, te vejo, está tudo certo. Voltei. Então, Tá. esse peso, essa pedra, quando o paciente carrega essa pedra muito pesada e coloca em cima da tua mesa, fica um clima difícil e eu tenho certeza, como você é bem espirituosa, eu tenho certeza que você já viu inúmeros tratamentos que você tecnicamente não consegue explicar o porquê não dar certo, essa tua, mas no fundo você sabe por que não deu. E que às vezes não consegue nem falar isso diretamente pela complexidade, mas no fundo nós sabemos que o peso dessa pedra pesou inclusive no resultado final do tratamento. Tu sabe da onde que veio
eu tava, como é que foi a história, né? Essa coisa da espiritualidade, da gratidão. Por algum motivo, isso foi, nós estamos em 2021, então foi em 2018. Eu conheci a Gabi Lacerda em 2019, no congresso que eu te conheci. A gente Legal. falou que eu estava indo para o aeroporto daqui de Bento para e eu alguma coisa de espiritualidade e infertilidade. Eu botei no YouTube e achei o vídeo dela de o primeiro, era uma palestra, enfim, né? Mas eu comecei com isso da meditação, da gratidão, dessa coisa mais interna minha, foi, eu acho que 1 ano e meio, né? E aí eu comecei a ouvir muito sobre isso e ler, né? Sobre gratidão. E aí eu tinha uma paciente que ela tem familiar em Bento, aqui no interior, mas ela morava no Maranhão. E ela veio até aqui para fazer tratamento comigo. Só que eu vou te dizer assim, eu tava assim, ela já tinha, sei lá, 6 fertilizações. E ela veio e aí, né? Tá, vamos tentar outras coisas, enfim. E chegou na hora do laboratório, os embriões não eram nenhuma maravilha. E aquilo, claro, me angustiou. A menina veio de fora, né? Ficou aqui, fez o tratamento. E aí eu fiz a transferência, eu disse que os embriões tinham qualidade média, né? E aí no dia seguinte eu ia viajar para Bahia e aí eu comecei a meditar e eu pensei, eu vou mandar isso aqui para essa paciente. E aí eu disse para ela assim, eu quero te pedir um favor, um pedido. Tu não me pergunta por quê. Eu meio que fiz um teste com ela. Eu quero que tu ouça esta meditação. Todos os dias. Tu já meditou? Não. Então eu quero só que tu faça isso, que tu fique no teu quarto escuro, coloque o fone de ouvido e tu ouça isso todos os dias. Assim, ó, ela engravidou. Para mim aquilo foi um marco, assim, sabe? Talvez não tenha Legal. a ver. Mas hoje, depois daquele momento, a minha visão, assim, ela já vinha mudando, sabe? Até pela minha experiência da fertilização, de como encarar o tratamento, né? Que o meu primeiro tratamento, como eu digo, eu me sentia indo para um velório, o meu segundo eu estava indo para minha festa de casamento, né? E daí foi que eu engravidei, porque o meu primeiro, eu fiquei um pouco com raiva, sabe? Como assim? Eu ajudo tanta gente e eu precisar. Daí, quando eu não engravidei, aquele mês engravidou um monte de gente e eu não engravidei, né? Então eu fiquei assim, sabe? Mas aí eu mudei o meu mindset pro segundo. E aí eu engravidei. E aí depois disso tudo, sabe? Eu tento trabalhar isso tudo e eu percebo como fica mais leve, como engravidam mais. Então eu acho, só para complementar a pergunta que tu me fez antes, como é que a gente torna o peso dessa sacola menor? O que é o carrinho de mão? O carrinho de mão é autoconhecimento e conhecimento do que é a fertilidade, a infertilidade. A infertilidade é uma dor de barriga. Ela é um sintoma, sim, de alguma doença, de uma alteração. A gente tem dificuldade de aceitar. Assim como a gente vê que tem pacientes com diagnóstico de câncer que não querem fazer quimioterapia, Exato. né? Porque a gente nega. Então, o conhecimento da sua patologia, o autoconhecimento, tratar a espiritualidade e aceitar que a gente precisa pedir ajuda. Isso é que torna a bagagem mais leve. Isso é que torna a bagagem mais leve. E não ficar com raiva porque tem que fazer tratamento e não fugir de pedir ajuda, fugir da aceitação do tratamento. Pode fugir? Pode. Pode engravidar natural em algum momento? Pode, mas talvez caia aqui a ovo doação. Tem problema? Não, mas vai ser mais processo de doação. E se precisar de ovo doação, depois de ter feito múltiplos tratamentos, o que tu quer é ser mãe. Mãe. Quer ser mãe, acordar de madrugada para cuidar do teu filho e sentir o maior amor do mundo, é isso que tu quer? Então vai para ovo doação, Cristo. Perfeito. Daí eu já fico brava. Perfeito. Sabe que, te ouvindo, eu vejo que tudo isso também, de novo, voltamos na questão do tempo. Até para que a gente não se sinta
tirar algum possível sentimento de culpa, eu vejo que sentir raiva ou ter algum sentimento negativo também é verdadeiro. A gente sente raiva, sabe? A gente sente raiva, a gente se sente mal, a gente fica de mau humor, sabe? Não é gostoso ouvir indicação de FIV. Geralmente, o primeiro médico que dá o diagnóstico, indica a fertilização in vitro, é aquele que eu quero uma segunda opinião, não estou feliz, não tenho gratidão. Então, existe aquele momento. E nós também temos que entender como ajudá-la a conduzir isso para o tempo certo, sabe, Ângela? E as suas palavras, eu acho que elas são transformadoras para quem está nesta fase. É uma fase, Ângela, da raiva, é uma fase da negação, a construção do luto, a transição, a fase da barganha, até que ela chegue na fase da aceitação, e aí sim consiga trazer a gratidão com a sua plenitude. Porque trazer a gratidão maquiada, isso acontece às vezes, eu estou cheio de raiva lá dentro, eu falo assim, obrigado! Mentira, eu estou querendo bola no seu pescoço. Então, assim, faz parte de uma transição. E essa transição, ela vem através de lives como essa, que você traz brilhantemente essa teoria, através de conteúdos como a Gabi Lacerda traz, através de um pastor que traga boas palavras, através de um padre que sabe falar bem. E não estou falando de todos os padres, de todos os pastores, eu sou crítico também, eu sou religioso, eu sou cristão, mas não é todo mundo que sabe o que falar. Ou, às vezes, uma conversa com o marido, na harmonia entre o casal. E essa construção da evolução do luto, da raiva, dessa tristeza, da negação, ela vai acontecer no seu tempo. Que eu acho que esses conteúdos que você coloca, que nós tentamos trazer, ajudam a acelerar esse processo e a pessoa consegue se identificar, mas entendam também que a raiva ela faz parte. Assim, como possivelmente foi para você, né, Ângela? Você passou pelo seu período de raiva, você fez o seu primeiro, passou por aquilo, mas depois, conforme essas foram as suas pedras, né, para você edificar o seu castelo. E hoje, quando você enxerga o castelo pronto, você fala, caramba, como aquelas pedras eram pesadas no começo e de repente eu aprendi que tinha um jeito diferente de pegar aquelas pedrinhas ali e tornar o meu castelo bonito. Né? Isso aí. E aí eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você continuar a sua... Eu estou adorando as suas palavras. Eu estou adorando as suas palavras. E aí, beleza. Aí, não, mas eu estou adorando. Pode falar quanto você quiser. A casa é sua aqui, Ângela. Estou aprendendo bastante. Aí a pessoa foi lá e fez. Ela entrou em fase de aceitação. Poxa, ela chegou feliz para você. Eu tenho uma paciente, Ângela, que ela é tão querida, tão querida. E ela tem uma gratidão, ela sorri, tudo que acontece ela sorri, é um sorriso puro. E vem, mas Ângela, ela fez um e não deu certo. Ela fez outro e não deu. E não deu. Porque nós também sejamos cuidadosos, né? Eu nas minhas palavras, que isso também não é a solução do problema. É um carrinho de mão, é mais uma forma, mais uma maneira de você seguir a tua jornada. E aí eu te pergunto, eu fiz tudo certo, eu me alimentei, eu conduzi bem, fui feliz por meu tratamento, só que não deu, não deu. Eu engravidei de novo. E aí, como é que fica? Então, de novo, é conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade e pedir ajuda. É a mesma coisa. Olha só, é bem interessante, né? Eu vou pegando alguns ganchos, tá? Então, ontem eu atendi uma paciente, ela veio de retorno, ela me procurou por doação, ela já tinha feito 4 FIVs em outra, e ela veio para mim para doação. E aí, ontem ela veio, então, para deixar a documentação e para ela entrar na nossa fila, tá? E aí eu disse para ela,
Tá, fulana, então, tu ficou com alguma dúvida? Eu tenho eu chamo de contrato, tá, Davi? Mas nesse documento, ele explica tudo, todas as zebras, tudo. Ele é meio extenso, né? E eu disse, tu ficou com alguma dúvida do contrato? Eu tenho que falar a verdade. Eu não li o contrato. Não leu? E assinou? Daí o marido, eu li. Daí eu falei, mas por que tu não leu? Aí ela disse assim, doutora, o teu contrato é muito duro. É duro. Eu falei, como assim duro? Difícil de entender? Não, ele é duro. E eu pensei, sim, ele fala a verdade. Pode não dar certo, pode receber óvulo e não fertilizar, os embriões podem ter qualidade ruim. Nesse tratamento a gente pode descobrir que realmente o sêmen também não é bom, né? No dia seguinte, veio uma paciente que tinha tido um beta negativo na semana passada e me falou no telefone, porque não deu certo, porque eu rezei tanto, porque eu fiz tudo certo. E essa paciente, assim, é uma querida. Hoje ela veio, porque eu ia coletar um exame dela. E aí, fulana, tá como? Ainda tô, não sei o quê. Tá, mas vamos lá, vamos revisar. Eu preciso te trazer para a realidade, eu disse. Tu lembra quando a gente começou, e era uma ovo receptora também. Tu lembra quando a gente começou? Qual foi a que eu te dei? Ela disse assim, eu acho que foi 80. Eu, não, eu nunca falei 80% de gravidez. Não existe tratamento de reprodução com 80% de gravidez. Não existe. Se algum médico disser, você tem 80% de chance de gravidez, ele estará? Ele estará? Mentindo. Mentindo, né? Então eu tenho certeza que eu não fiz isso. Eu falei, pensa melhor dela. 55% a 60%. Pois é, 40% não engravida. O que agora? Nós vamos revisar, nós vamos repassar tudo. Pode ser que eu ache, pode ser que eu não ache nada, nós vamos tentar de novo. E depois que a gente tentar de novo, que vai dar certo, mas se não der certo, nós vamos sentar de novo. E nós temos que ser forte. Então, assim, e eu vou dizer o que eu faço, tá? Quando a pessoa tá assim, esgotada, se eu sinto qualquer coisa, eu sempre digo para paciente, olha só, eu tô segura, eu sei que a gente tem do que dá, ou eu não sei mais o que fazer. Tu não quer ir ouvir outra pessoa? Qual é o problema? Eu vou te dizer, Davi, que tem uma coisa que me fez muito bem. Assim, ó, ter passado pela infertilidade para mim foi uma bênção. Por vários motivos, sabe? Nossa, eu era uma pessoa muito ranzinza no sentido, a minha vida foi muito difícil, mas coisa muita, né? Mas eu não queria enxergar aquilo. O que eu tinha de mais, sabe? Ser mãe me ajudou a ver isso, né? Eu melhorei muito, mas passar pela infertilidade me ajudou a dizer, não desiste, se é o que tu quer, porque antes eu não era assim tão enfática. E me ajudou a aceitar aquela paciente que às vezes não quer mais ficar comigo. Ou não quer mais ficar comigo porque não gosta de mim. Difícil eu vou falar uma coisa que vai magoar ela. Até porque, provavelmente, se eu falar isso, foi porque não bateu nela, daí tem. Eu sei que humilhar ninguém, maltratar ninguém, eu não vou. Só que eu ter passado pela infertilidade, por quê? Porque a minha primeira eu fiz num lugar, na segunda eu fiz no segundo outro lugar. Por uma série de questões. Sim. Então, mas para você foi importante. Foi importante porque antes disso, tu imagina que eu moro numa cidade de 110 mil habitantes, tá? Sim. As pessoas conhecem. E depois eu via elas barriguda na rua. E ela tinha obstrução tubária bilateral. Não tinha sido natural. Aquilo mexia comigo. Mexia com a minha autoestima, mexia que eu estava me dedicando, porque não acreditaram que eu me dedico tanto. Hoje eu já não penso assim. Hoje eu penso, vocês precisam ir onde vocês se sentem bem, em paz. Não.
né? Então, hoje, para paciente também. Se eu vejo que a coisa tá, sabe, vai pedir outra opinião. Não tem problema. E quantas que eu disse isso que foram e voltaram? A paciente tem Sim? que estar em paz, tem que estar entregue. E Eu vejo. é tentativa e erro. Isso é o conhecimento vai nos dar isso. É erro. Mas sabe como, fazendo uma leitura, né, do que você está me falando, você está me respondendo uma coisa assim, ó. Quando não dá certo, a importância do profissional. Então, assim, quando o paciente, voltando lá na pergunta, né, quando ela fez de tudo e não deu, a importância do profissional é fundamental o que você está dizendo. Assim. Porque tá vendo que agora você não respondeu mais. Você começou falando autoconhecimento e profissional e narrou toda a descrição da importância do profissional, até mesmo a possibilidade de mudar de profissional. Por quê? Porque é o que eu acredito. No resultado negativo, o profissional que atende tem que ter muita clareza, muita transparência, muita didática e a intenção de entender o porquê. Porque se encarar o resultado negativo como uma moeda que foi jogada para cima, olha, foi sorte ou azar? Não, assim, olha, a chance era essa, mas vamos passar um pente fino no seu caso, como você descreveu, vamos entender o que foi, o que pode ser feito, que diferente estratégia, e o médico tem um arsenal assim nas suas costas de possibilidades e estratégias, de planos estratégicos clínicos de tratamentos e laboratoriais, para poder dar para o seu paciente a real, a verdadeira crença de que o próximo pode dar certo. Então, o médico ele é fundamental no eventual resultado negativo, a forma de acolher, explicar e planejar o próximo tratamento é o que vai fazer com que o paciente acredite. Depois, o paciente vai precisar passar por toda aquela etapa de aceitação, vamos lá, superação financeira, superação emocional para dar o próximo passo. Mas o médico é crucial, porque uma consulta mal realizada, tem muitos que já, quando o paciente já está altamente fragilizado, aquele ciclo acabou. Muitas não serão mães por conta disso. As motivadas precisam dessa explicação. Se a explicação não for tão coerente, o paciente vai precisar procurar um outro profissional. Isso aí. Quando a explicação... Então, assim, se o médico quebrar a incoerência da explicação, o desejo vai vir do paciente, diga o que você quiser, porque eu preciso sanar as minhas interrogações. Então, a consulta ela tem que ser muito técnica e transparente. Agora, a procurar novas opiniões, isso nós fazemos todos os dias, né, Ângela? Assim, com o nosso carro. Isso. Gente, eu levei lá para um mecânico. Pá, deixa eu levar um outro cara lá, deixa eu ver se ele concorda. Por que eu não vou fazer isso com alguém que vai cuidar para ter meu filho? Entendeu? E às vezes também chega uma fase do tratamento, sabe aquele time de futebol que o time está indo super mal, aí trocaram o técnico e veio uma nova injeção de ânimo? Né? Então, assim, como foi importante. Não estou falando que o novo técnico vai resolver o problema do time, mas assim, e aí o novo técnico veio, o que você descreveu, veio o novo técnico e veio aquela injeção de ânimo, a torcida se animou, o time se animou, chegaram lá e jogaram pior do que foi. Pelo amor de Deus, liga para o técnico antigo lá que estava melhor. Né? Mas a mudar o técnico do time, às vezes, traz uma injeção de ânimo, que às vezes é o que o Cadu precisa para ter uma nova chance. Ele precisa de uma nova injeção de ânimo, uma palavra diferente, um jeito diferente, para animá-lo de novo, para prosseguir. Então, é o que eu enxergo na sua resposta, eu concordo de novo, totalmente com o que você está falando, mas reforçando de novo também a importância do bom profissional acompanhando, e aí não só na forma empática, como você tanto preza, mas também da forma como você nos descreveu, de colocar no papel, de escrever, detalhar por que não deu certo e criar um novo plano estratégico para o próximo tratamento. Eu acho que é isso que motiva. Eu falo, primeiro o médico precisa acreditar que o próximo pode dar certo. Isso aí. Então eu falo para o paciente, doutor, o que você vai fazer? Calma, eu não sei ainda. Primeiro eu preciso acreditar que um jeito para poder dar certo. Quando eu acreditar, eu te chamo aqui e eu te explico o que eu vou fazer. Porque se eu, médico, não acreditar, aí eu vou precisar discutir formas alternativas. Exatamente. Legal, hein, Angela? Que legal. Muito parabéns, viu? Bom, nossa, parabéns demais as suas palavras. E eu gostei também, enquanto nós conversávamos aqui, eu acompanhei alguns comentários, não consigo ver todos, eu vi que rolou um bate-papo
um bate-papo paralelo ali, É, das ai, pessoas assim, até quando tentar, uma respondia para a outra, foi maravilhoso. E aí, assim, e aí muitos colocaram assim, cada um tem o seu limite. isso, Então, a Solange perguntou, colocou em algum momento lá, puxa, mas até quando eu vou tentar? E aí alguém respondeu, olha, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo, isso aí. né? E o que que você responderia para a Solange? É uma pessoa que eu conheço, está aqui, super querida. O que que você responderia para ela, Ângela, para a gente encerrar a live? Tá. Até quando tentar? Até quando acreditar? O que que você pensa sobre isso? Então, eu vou te dizer como mulher, como ex-tentante, tá? É claro que eu tenho uma amostra viciada. Quem continua comigo é quem tá seguindo no tratamento, né? Tem as que desistem e eu nunca mais vejo, e às vezes eu não sei se ela foi em outro lugar ou se ela, né? Mas eu vou te dizer o meu sentimento. Eu acho, eu sei que o que eu vou dizer pode doer em muita gente, tá? Mas eu acho que a gente não desiste nunca. Eu acho que uma mulher, alguém que realmente quer, porque às vezes tu descobre que ou isso é um mecanismo de defesa, ou são estratégias que o nosso inconsciente arranja, né, para nos defender da dor de não ter conseguido. E aí a gente acaba descobrindo que bom mesmo era ficar tranquilo, viajar, conhecer o mundo, né? Mas eu acho que a gente não desiste nunca. Eu acho que a gente só desiste quando a gente está com ele no colo. Seja adotivo, seja de um óvulo doado, seja de um embrião doado, seja de um sobrinho que a gente acolheu como filho. Gente, eu não consigo acreditar que alguém possa desistir. Sabe, desistir genuinamente. Não pensar mais nisso. Sabe, há uns 2 anos atrás eu tinha ido na casa da minha mãe, que mora aqui perto. Eu estacionei o carro, a gente ficou na calçada conversando e passou uma antiga professora minha de português. E aí eu que dei oi pra ela, eu disse: Prof, tu não lembra de mim? Aí ela me olhou e ela disse: Claro que eu lembro. E sempre que eu ouço falar de ti, eu lembro de mim mesma. Eu, Daí eu, como assim, né? E aí ela me contou a história, assim, ali na calçada, ela já tava com 63 anos, e ela me disse assim, que pena que na minha época não tinha, porque eu passei uma vida inteira sonhando em ter filhos, em ser mãe. Então eu tenho que dizer isso para vocês, eu sei que essa é uma opinião, eu não quero que entenda mal, eu não quero que tu entenda, porque pode ser que tenha que desistir ou opte por desistir, mas eu não consigo conceber a desistência de ser mãe. Seja Sabe por quê, Ângela? eu não consigo conceber isso. Como assim? Como assim? Sabe? Sabe Eu tenho dois propósitos na minha vida. Um é ser mãe e o outro é estar aqui ajudando elas a serem. Sabe? Eu não desisto. Bom, se elas quiserem desistir, elas desistam. Eu não vou desistir. É só isso. Isso, isso vai muito de encontro com a minha forma de pensar, que eu acredito que você também compartilhe, que a mulher com infertilidade, ela já é mãe, Isso aí. ela já ama seu filho, mas ainda não o conhece. Isso aí. Isso, Então, é o que eu chamo de o despertar precoce da maternidade. isso aí. Ela já é mãe, ela já mudou seus hábitos, ela já mudou os seus valores, ela já mudou a sua vida, ela já mudou tudo. Tanto que Hum? as pessoas falam, o marido já fala, gente, mas ela está diferente. Porque ela virou mãe. E É, não há como desistir de um filho. A partir do momento que você virou mãe, que a sua chave virou, como você disse lá atrás, você não desiste do seu filho. isso Você aí. vai dormir sempre pensando no seu filho. Isso aí. E aí as dificuldades vão surgir. E algumas vezes você vai parar por uma forma de escudo para se proteger. Né? Nada mais é do que um escudo, mas a qualquer momento, quando o seu braço cansar, seu escudo baixar, você vai lembrar que esse filho não chegou, como a professora de 63 anos falou. É.
Então, de alguma maneira, essa maternidade ela vai precisar ser preenchida, aquele espaço vazio ele vai precisar ser preenchido em algum momento. Talvez seja o tempo de novo que vai precisar amadurecer. Isso E aí. quem sabe um dia essa professora de 63 anos não tenha um filho, de É, alguma maneira. Ser de mãe alguma pode vir de maneira, diversas de forma maneiras. simbólica, né? E torço para que ela, de tanto não parar, Isso aí. também chegue na É, maternidade que ela sonhou uma vida inteira. E assim, e isso é o que eu desejo para todo mundo que está aqui hoje. Assim, primeiro, te agradecer, Ângela. Suas palavras foram magníficas. A sua forma de pensar é encantadora e inspiradora. manda. E eu torço muito. E esse, para mim, é o segredo dos casais que chegam lá, que não é porque tanto lutou, mas de tanto não parar. Tanto não Eles parar. chegam lá, tá bom? Exatamente. Deus te Obrigada, abençoe, viu? obrigada, obrigada, adorei o convite, sempre bom falar contigo. Tu que é muito inspirador. Obrigado, Ângela. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela presença. Adorei os comentários. Adorei mesmo. Obrigado pelo carinho de todos. Diversos elogios para você aqui, Ângela, e faço também os meus. Foi uma live encantadora e mais uma que certamente está guardada aqui no meu coração e que eu vou para casa com muito aprendizado. Tá Ah, bom? Espero muito poder encontrá-la e para dar um abraço quem presencialmente. sabe, né? Chegaremos nesse tempo em breve. Tá É. bom? Um Ah, abraço para todos. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe todo mundo. amém. Obrigada, Davi. Um abraço.